Olá, tudo bom? Hoje no vídeo agora a gente está entrando já sobre formas de gerenciamento de state no Flutter, tá? É uma parte um pouco mais complexa e a gente vai ver várias formas, tá? A gente vai começar pela primeira delas, que é uma indicação até do própria equipe do Flutter. Então esse vídeo vai ser um react, tá? A gente vai assistir junto, é um vídeo que no Brasil nem todo mundo assistiu, então qual a ideia? Eu vou assistir com vocês e vou comentando parte a parte também para a gente entender bem essa forma de construção, né? De gerenciamento de estados no Flutter, que é muito importante. Que basicamente, o que é o gerenciamento de estados, tá? Você tem a sua aplicação, quando você tem uma modelagem de um dado, como é que você vai fazer todas as classes, né, enxergarem e saber que um dado foi alterado, né? Você tem um cliente, por exemplo, qual cliente está logado na sua aplicação, ou como você vai querer que um cartão receba de uma lista alguma informação. Então, a própria equipe do Flutter a gente vai ver. Se quer novo, seja bem-vindo, tá? Clique no botão inscreva-se, não esquece, tá? Dá uma olhada se já está inscrito, vê também se seu sininho tá marcadinho com 2 tracinhos em cima, assim, tá? Pra quê? Pra você receber os novos vídeos do canal. Tem a playlist aqui, tá? Com vídeos anteriores, desde o começo, desde do que é o Flutter, né? Cada classe, tudo do Flutter a gente já viu praticamente. Agora a gente já tá na parte mais complexa aqui, a gente fazer uma aplicação. E deixe seu like aí. Então vamos lá. Eu vou explicar por que a gente tá aqui também, né? Claro, para vocês terem essa ciência do por que a gente chegou nesse vídeo, né? A gente já vai ver este exemplo que vai ser muito importante para todo mundo. Então vamos lá para a tela aí, ó. Seguinte. A gente está vendo então desenvolvimento de gerenciamento de estados em Flutter, tá? Que é uma parte já mais do aplicativo mesmo, como você vai otimizar a sua velocidade de código e seu reaproveitamento de código, gerenciamento de estados e tudo, tá? E estamos vendo esse exemplo, ó, Build Reactive Mobile with Flutter, que é do Google I/O 2018. Então é um React. Você vai ver a equipe do Google que está fazendo Flutter, inclusive, falando. Eu já vou traduzir para o português e comentando parte a parte para a gente ir vendo juntos isso. Depois a gente vai ver num outro vídeo esse artigo também que já vem junto aí, tá? Então vamos lá, abrindo isso aqui, ó, pra gente ver. Aqui, vamos fazer um react, então, a partir de agora, já desse vídeo do Flutter, tá? Então seja bem-vindo. Só vou acertar um pouquinho, porque eu quero deixar para vocês bem disponível o próprio vídeo. Só vou acertar um pouquinho aqui, eu vou só para mostrar para vocês, eu só vou acertar um detalhezinho aqui, porque me interessa que vocês tenham uma visão completa, né, da janela, do próprio vídeo. Esse aqui é um React, então eu quero que vocês tenham acesso a maior quantidade de volume possível do material, para ficar bem mais fácil para vocês, tá? Então vou fazer o seguinte, só mais um minuto, tá? Estou arrumando aqui, tá? E me colocando aqui na tela também. A gente vai ver juntos isso, tá? Boa. Aqui tá ótimo, tá? Então, perfeito aqui. Vamos embora aqui. Perfeito. Vamos lá. Então, dá play aqui no Google, tá? A gente vai andando e fazendo um React de parte a parte, tá? Construindo aplicativos reativos, né, com Flutter, Google I/O 2018. Então, seja bem-vindo à equipe do Google. Melhor, vou colocar em tela cheia para a gente aproveitar mais isso, tá? Bom, legal? Só um segundinho, tela inteira na tela, legal? Boa, deixa eu ver se tá bom pra vocês, só vou acertar esse detalhezinho. Só mais um segundo, estou organizando aqui a tela para ficar bom para todo mundo. Legal! A gente vai fazer um react, então, desse vídeo, isso aqui é da equipe do Google mesmo, tá? Chama... Legal! Então, a gente chegou a esse vídeo, é um vídeo do próprio Google, tá? Google I/O 2018, são engenheiros do Google que estão trabalhando no Flutter, tá? Dando exemplo de como construir aplicativos, né, mobile reativos com o Flutter, tá? Então você vai saber tudo como fazer na voz da própria equipe do Google. Então, qual a ideia? Eu coloquei já uma legenda em português aqui pra gente fazer e eu vou comentando trecho a trecho do vídeo pra gente ir consolidando o que a gente já viu de informação até agora, tá? Vamos lá. Bem-vindo. Good morning, and welcome to the Build Reactive Apps with Flutter session. My name is Matt Sullivan. And my name is Filip Hráček, and we're both developer advocates on the Flutter team. So, let's kick off with looking at how to build reactive apps in Flutter. Flutter lets you build beautiful apps. It gives you the ability to create fluid and customized, sophisticated UIs. There's a few examples up here just to show you the different range
and types of apps that you can build with Flutter. At the heart of Flutter's UI is a powerful reactive model. I'm going to give you the 30-second summary of how it works, and then we're going to deep dive into things. Então, o primeiro ponto que a gente nota aqui, tá? O Flutter, é bem claro, tá? Ele é um modelo reativo, ok? Perfeito? Qual a diferença do reativo pro imperativo, tá? O imperativo são os que você já vem trabalhando, possivelmente. O Android, o Android SDK, por exemplo, ou iOS, Android para iOS, tá? São imperativos. O Flutter já vem no modelo mais o React, é um modelo reativo. Então, esse é o detalhe. Então, ele fala o seguinte: ó, eu vou falar um pouquinho, realmente repetir que o Flutter é um framework reativo e vou, a partir de agora, já comentar com vocês, mostrar um pouquinho sobre isso, ok? Perfeito? Vamos lá. Firstly, in Flutter, all UI components are widgets. As you can see here, we have a... Em Flutter, todos os seus componentes, a sua tela, componentes são widgets, ok? Perfeito? Aqui a gente já conhece isso daqui, a gente já está lendo só para a gente ler, ó, classe myButton, né, extend stateless widget, ok? Stateless, basicamente, não vai ser atualizado nada na tela. Vai dar um override no método build, trazer o contexto, porque é reativo, né, o build context. Raise button tem um child dele que é o texto, vai escrever um texto submit, né? E um press vai chamar o método submit. Perfeito, vamos lá. Widget that's a button. Secondly, you take these widgets and you compose them together to create complex UIs. So we're going to refer repeatedly to what we call the widget tree, and that's literally how we're building these together. Thirdly, and importantly, Flutter manages the relationship between state and UI, and it only rebuilds those widgets when their state changes. And it relieves you of having to do that task. So for example here, when we call setState on the greeting widget, it's going to automatically redraw itself. Então ele está falando o seguinte, que o Flutter, ele, por ser um framework reativo, né, ele vai só atualizar também a sua tela, né, o seu view, quando alguma coisa de modelo, de estado muda, né? Então ele sabe. Ele está dando um exemplo no setState, né? Quando você tem um setState greeting, por exemplo, ele atualiza automaticamente sua tela. Você não tem que se preocupar com esse detalhe. And that's great and wonderful, but building complex apps is never easy. Apps typically have thousands of UI components. Tá? Então, ele está falando o seguinte, então, com base nisso, né, é muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, para vocês poderem ler a legenda inteira, eu vou me mover aqui também, para ficar mais fácil para todo mundo, né? Vou me colocar menor e num local que não atrapalhe tanto. Aqui. Vou ficar em cima da legenda, que eu acho que vai ficar melhor para vocês, tá? Pronto, então vamos lá, continuando, tá? Então ele está falando um pouco do state, do reactive do Flutter, But né? more importantly, they have very complicated and potentially sophisticated state that's reacting with those UI components asynchronously at various different times in your app. The good news is that Flutter provides you with all the tools necessary, not only to build UI, but also to handle complex data flow and state in your app that fits in elegantly well with Flutter's reactive model for building UIs. Now, então, um resumo dele é o seguinte, o Flutter, ele não só provém para você ferramentas para construir coisas fantásticas na tela, né? Elementos de tela, tipo de layout, de botão, de inputs, de interações entre tudo na Material, mas também ele provém para você uma forma organizada de controlar todos esses estados. Vou dar um exemplo. Uma tela, você tem que saber se o usuário está logado ou deslogado. É o model que vai te manter esse o logado ou deslogado. Que ele acessou um site, autenticou alguma coisa e está no model. Então o Flutter provém esses states para você ligar esse model a toda a sua view no Flutter, né? Tudo isso de uma forma organizada, de uma forma prática, que você pode ter muita coisa assíncrona, por exemplo, uma tela que tem um elemento que depende de alguma coisa que você nem se preocupe mais. O próprio setState vai cuidar para você de tudo isso. É isso que ele comentou aqui, tá? Flutter's UI patterns are well known and well documented. You can check them out on Flutter.io. But Flutter's reactive strategies for handling... Então tem o Flutter.io, tá? Você tem todos esses catálogos de widget. Eu vou colocar um card aqui em cima também dos catálogos, que eu fiz um vídeo falando um pouco dessa tela específica de catálogos, né? Mas aqui especificamente, você vai ter no Flutter.io, tá? Essa listagem. No Flutter.dev também tem, tá? Só vamos lá. Building state, not so well known. So we're going to focus the talk on how to do that. So we're going to take you on a journey. Firstly, we're going to look at the foundations of Flutter and state to show you the basis
of how things work. What we're going to do then is we're going to explore how state and the widget tree can be married together. And thirdly, we're going to look at how you can use Flutter streams to elegantly manage state in your app. Now, at each... Então ele está falando o seguinte, nesse vídeo ele vai te mostrar como fazer isso, né? Toda essa parte de gerenciamento de estados no Flutter. E ele é um dos desenvolvedores chefes do Flutter, tá? Então, dessa equipe que está desenvolvendo todo o próprio Flutter, né? O Flutter utiliza a linguagem Dart, vocês já conhecem até aqui. Se é novo, vê a playlist que tem tudo sobre Flutter. Vocês já estão acompanhando vídeo a vídeo, tá tranquilo pra gente, tá? Mas o que acontece? Isso foi ano passado, no Google I.O. do ano passado, tá? Então, alguns comentários que eu falei pra você. Foi uma das primeiras apresentações sobre o state do Flutter, né? Inclusive essas modelagens, a própria equipe está desenvolvendo, né? Está pensando bastante e otimizando tudo isso. Tem um ano já que surgiu isso e essa apresentação, tá? Então a gente vai cobrir basicamente como gerenciar esses states, né? Esses estados no Flutter. Isso para você vai te dar a possibilidade do seu aplicativo ter muito mais velocidade, facilidade, desenvolvimento mais rápido, tudo isso está interligado. Então vamos ver lá. Each of these we're going to do some live coding, and clearly nothing's not going wrong, but we're going to do some live coding, and these examples will be relatively simple, but we want you to keep in mind how these can be scaled out to more complex state and larger apps. And important... Aqui é comentário, tá? Ele quer te ensinar a base para você construir aplicativos maiores, tá? Então quando você chega num aplicativo maior, você tem uma boa base, você estende esse aplicativo, ganha mercado, ganha velocidade, tá? The examples you'll see here have been derived from production apps built with Flutter, both by Google and by other parties. So let's dive in and look at managing state in the simplest app we can think of, which is the incrementer app, which is what you get out of the box when you do Flutter Create. Flutter's reactive model... Então ele está falando o seguinte, os exemplos que tem aqui não são teóricos, tá? São tirados de aplicativos reais. Esse exemplo que ele está mostrando é o exemplo que vem com o Flutter, né? É o default, quando você acaba de instalar o Flutter, abre, é esse exemplo que ele está mostrando de interação, né? E é legal porque a gente consolida, porque quando você vê a primeira vez é um pouco estranho, né? A stateless, stateful, aqui ele comenta esse exemplo que é bastante importante pra gente, né? Vamos ver na visão dele esse exemplo também nos comentários. Model is straightforward for UI and state, but it's a little different to how things are handled with Android and iOS. So we're going to dive in by looking at this app, and we're going to look at a common pitfall that typically catches people out when they initially start thinking about reactive systems in general. Opa, aqui é interessante, hein? Olha só. Ele está falando o seguinte, quando a pessoa começa a pensar de uma forma reactive, né? De forma reativa, elas cometem vários erros, porque pensar de forma reativa é diferente. Você vai ter que esquecer a forma imperativa que você vem, né? Você vem utilizando. É tão diferente quanto você vem numa linguagem procedural para entrar numa linguagem orientada a objetos, tá? Então o Flutter, só comentando, ele é 100% orientado a objeto, ok? Perfeito? Tudo no Flutter, na verdade, é widgets, ok? E tudo no Dart são objetos, só pra gente lembrar. Vamos continuar. Philip. All right, so this is a very exciting moment for me because I'm going to break an app. Vamos só ver o código? Basicamente é class my homepage state, stand, aqui na verdade ele está setando o state da stateful de cima, tá? Então tem código para cima já, tá? Tem um título aqui embaixo, Flutter Demo Page, depois vai ter um alinhamento centrado, você puxou tantas vezes, onFlow, e tem um outro elemento aqui, quando ele deu um scaffold, ele colocou dois objetos, né? Um scaffold, um body ali e um float action button como segundo objeto embaixo, com o sinal mais, tá vendo? Icon add. Tem um código em cima que é um stateful, por quê? Porque aqui vai dar um set state nele, tá? Só pra... Você já conhece. Stage.io. Which, if you think about it, that's exactly the opposite of what you normally want to do on stage. But this is in the name of learning and science, so it's okay. So if you're not familiar with this app is very exciting. It shows you a number, and it lets you increment that number. The important parts are there's the counter variable, there's the build method that... Essa parte eu vou deixar correr, porque vocês podem ler a legenda, né? Basicamente é o exemplo padrão do Flutter, instalou o Flutter, já vem esse exemplo, tá? Tem um contador que ele chamou, ele vai comentar mais ou menos o código simples, vocês podem ler na descrição aqui, vamos deixar correr. Creates the UI. Here's the widget, which actually shows that number.
Repara o seguinte, a interface, quando eu falo UI, né, User Interface, a interface nesse exemplo do Flutter, ele está no próprio código fonte, tá? Esse exemplo está na própria main, tá? Não tá separado, o view não está separado, então só para falar de arquitetura, tá? O view ele constrói ali mesmo no widget, tá vendo? Uma construção de view, a partir daqui, ó, o widget build aqui, já dá um scaffold e constrói o view direto. Não tem um diretório de view específico, tá? Nesse exemplo. Number 4 right now. And here's the floating action button, which is this guy over here, which lets you change that variable. Now imagine that this was a much bigger app, and we wanted to put a little more structure to it. And we would do that often by... Então ele está falando o seguinte, imagine esse aplicativo muito maior, né? Colocando mais estrutura nele, fazendo mais coisas, como ficaria? É isso que ele vai mostrar agora pra gente. Extracting parts of the build method into its own widget, right? So I'm going to do just that. I'm going to take this out. Então ele está pegando o build, né, que está ali, ele vai ampliar isso, né? Como a gente vai estender isso aqui, fazer uma aplicação maior. Ele está tirando fora, né, por exemplo, ele está tirando o floating action button, arrancou o código e vai separar esse código em uma outra parte. Create a new widget called incrementer. Então ele fez o seguinte, ele extraiu o código que estava no corpo ali e criou um widget separado chamado incremento. Não, só separou o código. It's going to paste the code over here, right? So, e colou o código que ele tinha extraído dentro desse class. Tá vendo? Ó, ele tem um class incrementer, tá vendo? Ele jogou, tinha aqui o incrementer, aqui ele jogou aqui, ó, incrementer. Extended stateful widget, ok? Ele virou um stateful. E setou o create state dele com o state, tá? Aqui no underline increment state. Então é interessante isso. O incrementer, tá? Ele chamou increment state. Ele criou uma outra classe de state dela, ok? Perfeito? E jogou o código lá para dentro. We're not done. As you can see, there's red squiggly lines over there, which means we have a problem. And the problem is that we... Aqui ele falou assim, opa, eu fiz isso, mas eu tô com um probleminha nesse ponto. Por quê? A partir desse momento, eu tô com uma classe separada, vamos ver. Cannot actually access the counter variable from here. Exatamente. Olha o que criou. Quando ele extraiu o código de dentro, né, daquela body principal que tinha ali, né, do scaffold, tá tudo ali, ele jogou para uma outra classe, separada. Mas as classes não se comunicam, então a partir do momento esse counter, underline counter, que estava dentro ali de cima, não existe mais, ele não sabe, não tem relação, né? Porque o incrementer ali, ó, não está recebendo contas, não está recebendo nada. O counter, underline counter, não existe setado ali, então como é que ele vai fazer isso? Porque o counter não é visível, né? Para incrementar. A incrementar ela é stateful, inclusive o set state dela é incrementar state. Vamos ver. Because we're in this class, while the counter variable is in this class. Entendeu? O counter está na classe myHomepageState. Legal? Perfeito? Na verdade, eu tenho uma classe myHomePage que é stateful e a state dela é a myHomepageState. Nela eu tenho um int counter, ok? Então eu tenho aqui, ó, myHomepage, o state dela, ok? É a myHomepageState, que é essa. Ela tem uma variável local nessa classe, ó, interna da classe, ok? Counter, ok? Um private dessa classe. Aqui ela existia, mas quando eu jogo pra cá, ó, isso não tem ligação. Então ele está mostrando como... Você vai usar muito no seu aplicativo, quando o aplicativo é maior, você vai separar as coisas, né? Mas quando você separa, como é que você trabalha? Isso é gerenciamento de estados, tá? De state, até de escopo de variável mesmo, né? Você tem que fazer a variável existir nas classes filhas, né? Porque a partir daqui, ó, essa classe pode estar num programa separado, um código separado, um arquivo separado mesmo, tá? Right. There are many ways how to solve this problem, but I have something very special in mind. Então ele falou que tem várias formas de solucionar isso daqui, tá? I'm just going to make the variable global. Opa! Para tudo! Tá falando o seguinte, uma forma mais... isso daqui é feio de se fazer, tá? Uma das formas fáceis, né, na cabeça dele transforma a variável em global, né? Acabou, matou. Global, né? Global. Né? É uma forma. Não faz global, vamos ver, vai. Because I can. So there you have it, folks. To handle state and Flutter, you make everything global, and your app is good. Yeah, is that what we're telling people? No, Really? actually. Então até tirou o sarro dele, falou assim, ó. Então você faz o seguinte, faz tudo global,
você tá tranquilo, né? Global, eu diria assim, na linguagem procedural, o GoTo era muito mal visto, GoTo, e numa linguagem orientada a objeto, o Global, é muito mal visto. Você trabalhar com Global é meio assim, é porque não virou gambiarra, então ele tá bravo de fazer com Global, tá? Vamos lá. Olha só o notebook dele. Tem aqui, ó, tem aqui o dinossauro do Mozilla, tem também o que mais? O Dart, ó, o código do Dart. Tem também, olha que legal, tem o Flutter, tem o Flutter, o logo do Flutter aqui, tem o logo do Dart. Tem LGTM, não sei o que é, vou ter uma pesquisada. Tem várias coisas no notebook deles. Ó, é legal os crominhos que ele põe aqui no note dele. Ó, tem várias coisas legais aqui. Vamos lá. We're trying to make the point here. We're trying to break this app, so please don't make your variables global. Ele falou assim: por favor, please, no. Please, no. Olha a camisa dele do Flutter também é legal, hein? Então, não façam variáveis global, pelo amor de Deus, não vai me matar. Eles estão trabalhando tanto para fazer o Flutter e o Dart, né, pra fazer bem feito, e vai lá, não faz global, não faz isso. Ele tá pedindo, por favor, implorando para você, não usa a variável global, pelo amor de Deus, não faz isso, vai. Eles trabalharam anos para fazer, ficar bonito, fazer bem feito, né, um modelo reativo, tudo passando status, não vai me fazer isso, pelo amor, por favor, please, no, please don't go, não, please, não faz global, não. And we're going to fix this in 2 minutes, but, stay with us. So we fixed the squiggly lines. So let's see if this app actually works now. It doesn't. Now why is that? Olha só, então ele tentou, rodou da mesma forma, porque ele ainda conseguiu rodar, mas você vê que ele mesmo dando set state, ele não muda o valor mais, tá vendo? Ó, deu bug, bugou, né? Então não tá funcionando mais. Por quê? Porque a scope da variable counter, ele não consegue incrementar nada, ele não está informando essa classe incrementar, né? Ou o state dela, era stateful, então o state dela era incrementar state, não consegue conversar mais com o resto, né? Não tem, você vai ver que ele vai talvez passar um state ali, um contest, perdão, vamos lá ver. We can add a thing here to see if the counter variable is actually changed. And we see that it is now at 12, but the user doesn't see it. Olha só, ele até incrementou a variável counter, ok? Ele até incrementou a variável counter, mas a interface não consegue ver isso, né? Não consegue saber se incrementou. Why is that? Well, the reason is that we're calling setState in the wrong widget. We're breaking the contract of setState, which is that you call setState when you are changing the state of the widget. Bom, então é o seguinte, vamos lá. Ele está falando o seguinte, eu até estou chamando setState, mas eu estou chamando no widget errado. Eu estou chamando sem lugar, ele não está entendendo nada o que está acontecendo mais, olha que legal. We're not changing the state of the floating action button here, we're changing the state of the widget above it, right? And that way, Flutter doesn't know, Flutter tries to rebuild that floating action button, but that doesn't do anything with our text over here. So I'm going to fix it now. So what we need to do is we need to move setState into the appropriate widget where we want to show the change or the mutation of the state. So Philip's going to move it back into the homepage widget. And thankfully, we're no longer going to have any more global state. Wonderful. Então vamos ver, o que ele fez aqui de diferença, tá? Ele criou um contador no My Homepage State, é o state da My Homepage, né? E colocou um increment, esse increment, que é um set state dentro da state, tá? Ele não tá, olha só que interessante, esse increment, ele é um método da state, ok? Da state, da My Homepage State, e eu tenho uma classe lá embaixo, tá? E é ali dentro desse state, ok? Dentro desse My Homepage State, ele setou esse contador. Vamos ver. So, and what we're going to do then is what we need to do is we need to be able to pass down a reference to that function so it can be called by its child widget. So we're basically going to update the incrementer widget. We're going to pass through the function through the constructor. And then what this is basically giving is the classic callback method of being able to call the function in the parent widget. And that should probably just work. And it works. Awesome. Perfect. Ele fez, não é bonito isso que ele fez não, eu acho, hein? Tá? Ele fez assim, ele jogou um método novo lá em cima e chamou esse método dentro dessa stateful aí, tá? Funcionou. Mas não é bonito não isso daqui, vamos continuar. Alright, back to slides, please.
All right, so that was great and it was pretty easy to fix, but you can Então o que ele fez? Ele fez uma gambiarra para consertar, tá? Então ele queria solucionar, ele fez uma gambiarra, ele jogou um lugar lá para, ele jogou uma coisa, olha só o que ele fez. Ele jogou parte de uma classe que era incrementar lá embaixo para cima e chamou lá embaixo, referenciando. Não é bonito não. Imagine that if you have a much larger app with a lot more widgets, this could be a problem. Let's imagine that you have you need state over here and you have state somewhere over here. Imagina isso, você tem um aplicativo maior e você começa a gambiarrar no seu código, né? Faz uma gambiarra embaixo, que chama em cima. Funciona, mas não é bonito. And now, No. what you need to do is, if you follow that pattern that I just showed you, you need to pass down the state down the widget tree. And that, Então assim, se você fizer isso, você vai dizer que sim, seu aplicativo vai ser é mais rápido, mas vai virar uma gambiarra que você não vai entender mais nada. Então, não faça isso, não usa global e não usa desse jeito, tá? that means that all the widgets that are in that path need to know about this state, even though they don't really care. And that breaks reuse, it breaks separation of concerns, and it also potentially makes the app rebuild much larger portion of the state or of the UI that you would want. You only want the leaf nodes to be rebuilt. So I've hopefully highlighted two problems here, or two challenges. First, how do I access state that doesn't necessarily live in the widget where I need it? And second, how do I notify other widgets that they should rebuild? Então ele tá, olha só interessante, então ele mostrou duas formas de fazer, que é totalmente fora de qualquer programação avançada, programação mais, tipo assim, uma programação que mereça, né? Tipo, a primeira é criar uma variável global, que é muito, isso aqui é interessante porque, por mais que eles tinham definido a linguagem com uma base reativa, chegou num ponto que eles tiveram que modelar tudo isso, né? Então ele está falando o seguinte, olha, eu até tinha jeito de fazer dessas duas formas, mas são formas muito feias demais de fazer e não muito corretas, tá? Então, tanto vale criar uma variável global, quanto você ficar chamando partes de outras classes, jogando state fora dela, tipo alguma coisa que até funcionaria. Mas ele fala assim, olha, não vai fazer isso, vamos ver uma forma mais nobre, né, mais correta de acessar o estado e atualizar esse estado. I'm going to, again, I'm going to score this pattern that I just showed you with a thumbs down on both accounts. Because tá, então, basicamente é isso. Ele vai trazer aqui essas duas formas de fazer aqui, tá? Because while it is easy in a simple app, in a big app, it gets more complicated. And I think we have a better option here. Okay, so let's look at how we can handle. Então ele falou assim, aplicativos pequenos, aquela gambiarrinha funciona, aplicativos grandes, ele vai te dar uma boa opção, vamos lá. Deve estar frio lá, ó, tá de touca. State and the concept of passing state up and down the widget tree without having to expose it to all the widgets in between that don't need to use it. So, Flutter has, out of the box, what is called an inherited widget. And what an inherited widget does is it holds state. Vocês falando que o Flutter tem essa questão de herança de widgets, tá? Que propaga o dado para baixo da árvore e rebuild nos widgets. And it allows you to propagate that state efficiently down the widget tree, and it will rebuild that widget tree when that state is mutated or that state changes. So that sounds promising. That might help us solve this. What is this going to look like? Well, basically, you have an inherited widget. We've put it in here, and as opposed to having to pass down references to it, we can use the build context in any of the build methods to get an access to the instance of that state and use it directly within our widgets themselves. So what does that look like in code? So here I have my really cleverly named myInheritedWidget, which extends inheritedWidget, and in here you can see that I have placed some state. Perfect. How do I access that? Well, I can access it by firstly placing my inherited widget into my tree, giving it some state, and then building the widget tree beneath it. And then after that, I can access it by simply using the build context to get a reference to that widget, and then I can access the state.
So that sounds promising. Tá, então ele tá falando o seguinte, só resumindo, tá? Tem esse my inherent state, que ele é uma forma entendível, inherited, é difícil falar em português isso, widget, tá? Você estende ele aqui, perfeito? E daí você cria sua data, tipo state aqui dentro. E daí, quando você vai passar no contexto, você dá um return nesse cara aqui, tá vendo? My inherit state, tá? Aqui, passando o state, e você pode chamar aqui, por exemplo, final state, acessando ele direto, ó, ponto off, contexto, state, tá? That's good. Well, sure. Now I can access state anywhere in the tree and keep the rest of my code dry. My tree at a coarse grain level does rebuild my state changes, so that's okay. But as you noticed, my state was final. That's not very helpful if you actually want to mutate your state. Now, it's not hard to layer in mutation with inherited widget. It's a bit of boilerplate. So what we're going to do is we're going to look at a library called Scope Model. Tá, então ele falou o seguinte, quando você usa esse tipo de abordagem, você acaba tendo um state não mutável, tá? Daí ele fala assim, como você poder resolver isso no state mutável, né? Ele vai apresentar agora uma outra biblioteca chamada Scoped Model. São várias abordagens diferentes, hein? Scope Model is an external package. It's built on top of inherited widget. Então, com o inherited widget, eles construíram o Scoped Model, tá? Que é um pacote externo, mas foi construída com base no primeiro, inserindo uma mutação já nesse widget. It gives us the access. It gives us a more fine-grained way of rebuilding parts of our tree. Para chegar nisso, a gente teve que percorrer talvez 150 vídeos de Flutter para a gente chegar nesse vídeo, para entender esse tipo de dado, né? And it allows us to mutate state as well. So looking at code real quick, scope model equates to my inherited widget, and we have what's called a descendant, which gives us access to the state. This is great. I'm showing all this stuff on slides. Aqui, o Scope Model, a gente já falou um pouco no vídeo anterior, ele vai passar os três parâmetros, né? O context, o child e o state. Então, e ele é baseado nessa context of state, tá? I want to show it in real code to show you it working. But I don't want to show it to you in the incrementer app because that's pretty simple. So Philip and I knocked up a shopping cart example, and what that has is it has 3 areas where you need to handle your state. We got a cart page which shows the list of items, we have a cart button which shows the number of items in the cart, and we have a grid of products where each product is tappable and should add something to the cart. So let's jump over to my laptop and então ele vai dar exemplo que ele criou, né, usando esse Scoped Model, tá? É uma das abordagens para fazer essa transição de estados. Só voltar aqui. Aí. And take a look at this. Perfect. Okay. So here we have the app, which is already running. You can see I have a grid of products, and at the moment it's just showing a snack bar at the bottom. We have my cart button, which is hard-coded to show 0. And we have a cart page, which currently is showing empty. There is no state anywhere in here at the moment. These are all stateless widgets. This does nothing except look pretty, if you consider this to be pretty. We're not designers, but there you go. What do we need to do? First, we need to define our model. So I have created cart model. It extends model. Tá, primeira coisa, ele mostrou, ele falou que ele não é web designer, não é designer, né? Tá, passa por aí. Você vê no aplicativo do lado tem um catálogo de produtos, né? Suéter, meias e jaquetas, chapéus, várias coisas ali. Produtos para comprar numa loja mesmo, e você tem um carrinho com um contador aí em cima. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele cria um card model que estendeu o model, tá? Usando o objeto model, estendeu esse objeto e começa a definir ali, ó, underline card é do tipo card, tá? E tem uma lista de itens, tá vendo? Ele vai obter, na verdade, os itens aqui, e tem um item count, que é o card, que é esse objeto, né? E tem count, e vai ter um add. Quando ele dá um add, ele dá um card, que é um tipo card, né? Esse model aqui, principalmente, depois a gente vai ver, deve ter um código disso também, tá? Card.add product. O produto, ele vai passar aqui, vai colocar essa sweater, vai jogar no objeto card e incrementar. E vai dar um notify listeners, né? Quando ele dá notify listeners, os listeners, né, que estão ouvindo ali, vai saber que alguma coisa mudou. What it does is it simply has a card object which is holding our state. We have 3 different ways of interacting with this.
We got a getter to pull down the list of card items. We have item count, which gives us the number of items in the cart. And strangely enough, we have an add method or function, which allows us to place a product in the cart. Now, notice here, when I mutate or change my state, I'm explicitly calling notify listeners. And the way Scope Model works is that whenever you have a descendant widget, they are observing your state. Tá, então, interessante. O Scoped Model é o seguinte, sempre quando você tem um widget descendente lá embaixo, descendo, né, eles vão ficar observando o estado, tá? Esse conceito. They are listening for changes. And when Estão our ouvindo por mudanças, né? Listen, the wind of change. Não, we listen por mudanças, tá? state changes, we simply call notify listeners, and all of those descendant widgets will be notified that state has changed, and they will rebuild. So the whole Conforme tree, eles escutem que o estado mudou, eles serão reconstruídos. Na verdade, o Flutter, o rebuild do Flutter, o que ele faz? Ele exclui o widget e cria um novo, tá? Ele faz esse, ele não atualiza, ele destrói e reconstrói. is not being rebuilt. Only those widgets that are listening to it and the things below them will be rebuilt. Perfect. So let's see how I can use that model to inject some state to Agora my ele vai app. mostrar como ele vai usar para injetar no model isso, né? So what I'm going to do is I'm simply Vamos rápido, porque eles vão mais rápido, né? Vamos olhar assim. Então você vai ter um main, né? Void main, run app, my app, né? O my app é o stateless, ok? Daí o build dele vai ter um title, material key, não, desculpa. Going to play- Title, ó, scope do model, tá? Vai estar ali em cima. Um theme, vai usar um tema da aplicação, home page. De rotas, ele vai ter um card page route name, tá? Um card page. Principalmente quando clica aqui. Debug show check de mode debugger false. Daí você vai ter o class my home page que ele definiu aqui, ó. Aqui é stateless ainda, tá? Aqui é o view dela, um build, né? Você vai ter o scaffold com o AppBar, produto catálogo, que é esse cara aqui, né? E você vai ter o que mais? Depois a gente vai ver. place Deixa my eu descer state mais. at the topmost level of my app for ease to begin with. So what I'm going to do is I am going to wrap this in a new widget, and it is going to be a scope model. Então ele inseriu, olha só. Então vamos voltar aqui, vamos voltar um tiquinho só pra gente rever, tá? Ele fez o seguinte, ó. Ele tinha o home, my home page aqui. Né? Is I'm simply going to place my Você tem o return material app, ok? Que você já conhece. O que ele fez ali? Ele state at the topmost level of my app for ease to begin with. So what I'm going to do is I am going to wrap this in a new widget, and Tá, it is going ele fez um wrap, ele jogou o Material App como child do scope do model, tá? to be a scope model. And as Scope we can see model. here, scope model takes a model and a child. So we can keep the subtree as a child, and I can place a model. Tem And I'm gonna o create modelo a que vai new usar, né? instance of cart model. Card model. Aqui, outra coisa. Okay, Só pra so now I explicar have o que ele fez aqui. Quando você usa o scope do model, tá? Você vai ter um model, ok? Só pra lembrar, é o mesmo model do MVC, tá? É o mesmo model. O model, o que você vai fazer no model? Você vai modelar seus dados, tá? Ok? Perfeito? Você vai criar uma classe de dados, por exemplo, no model, tá? No scope do model, o que você vai fazer? Você vai informar que existe um model que é disponível, entre aspas, né? No escopo, ele está visível para toda a sua aplicação, nesse caso. Então, ele foi lá em cima, antes do material até, tá? Então, ele está passando esse card model, que está aqui, ó. Ok? Card model. Card model é um modelagem mesmo, é um class, card model, tá? Ele está passando isso para baixo de toda a sua aplicação, inclusive em cima do material, tá? Legal? state existing at the top of my tree. Great, I need to access that state, so how do I do it? So let's go down and take a look at our button. And here's our button, and you can see at the moment hard-coded to show 0. So what I'm going to do is I'm going to follow the same type of pattern. I'm going to wrap this in a new widget, and this time I'm going to use a descendant widget. Tá, então é o seguinte, ele quer acessar esse dado, né? O que ele está fazendo aqui? Ele quer acessar esse model na sua aplicação. Então, aonde você precisar acessar dela, nele, você faz esse wrap, né? Você joga para baixo o resto, e ele vai virar um child do scope do model descendant, tá? Então, você cria lá em cima antes do material, jogou o scope do model com um model mesmo, para sua aplicação. Se quiser acessar esse model, você tem que jogar antes de tudo o scope de model descendant, passando aqui os dados. Ó. Type it so it knows Kind of what model. type of model to look for. And this doesn't take a child, it takes a builder, which will provide me with the model. So I'm going to change my child to builder. And this is Outra coisa, ele não tem child, ele tem builder, tá? I need the build context because that's how inherited widget
finds or gets a reference to it. We have an optional child widget I'm going to use, and we're going to have a model. Great. So what can I do now? I should be able to simply do model.item count. Perfect. Tá, então a partir desse momento que ele fez, ele deu um wrap, estendeu ali, ele jogou em cima, né, antes de tudo, e em vez de child é builder, tá? E a partir desse momento ele trouxe o context e o model para lá. Então a partir desse momento ele acessa model ponto alguma coisa, tá? Está visível. Exemplo, se eu estender um logado ou deslogado no meu model, né? Se o cliente está logado ou deslogado, ele amarrou toda a classe trazendo essa modelagem para dentro. To get this to work, we got to add some products. I'm going to do this super quick. Here we have our grid. Here we have our individual products. And again, I'm going to follow the same pattern. I'm going to wrap this in a descendant widget. I'm going to type it. I'm going to do that properly. And then again, I'm going to change this to a builder. Make this a function. Take my context. And my model. And so now what we can do in here is we've got all of this snack bar code, which I can get rid of. And I should be able to do model.add. And repara, a mesma coisa, ele fez o return, né? Scoped model, descendant, trouxe o card model, é um dos modos. Também dá para você fazer model, depois a gente vai ver, já viu também, com múltiplas instâncias de model, vários models, né? Have a product and okay. Então, olha só que interessante. Esse produto que tá na Product Grid acessível, né, numa classe específica, você vai poder adicionar esse produto sem eles, só o produto mesmo, né? Ele não precisa saber de todos, ele sabe só que foi adicionado alguma coisa. E a classe Card ali, ele vai receber esse dado. This is all hot reloaded. I place state in there. I don't have to restart my app. And we'll see if this works. Lembrando uma coisa, tá? As pessoas aqui estão há anos fazendo isso, tá? Então tem essa naturalidade normal mesmo, não se preocupe, porque é muita coisa feita na hora, depois no tempo você já vai estar pensando assim. There we go. So we've gone from stateless to stateful. I haven't changed the structure of my app. All I've done is I've layered in a few extra widgets and repare o seguinte, quando ele clicou, ó, o contador já aqui em cima, ó, o contador já alterou, tá vendo? Sacou? Então ele fez essa... O que ele fez? Então ele criou, usou, né, esse Scoped Model e a Scoped Model Descendant para amarrar tudo, né? Para a classe lá embaixo saber, conseguir se comunicar no aplicativo inteiro. É uma forma específica, pontual, tá? The way that this app is built, this has worked really nicely. This is nice, Matt, but didn't you say that whenever you call modify listeners, you will rebuild the things below the descendants? Which means that we're now rebuilding the product squares every time you click. So, as we pointed out before, notify listeners notifies all the descendants, so we're rebuilding this button. But we're also rebuilding all of these products, which is bad, not great. So why don't we fix that real quick? Because Scope Model Descendant has a rebuild unchanged flag, and I can set that to false. And so you shouldn't see any difference here, but what's happening now is these product squares are not... Tem esse rebuild unchanged false, tá? Ele pode não atualizar necessariamente. Você pode falar assim, não atualize agora, depois você volta a atualizar, tá? Então ele está só mostrando. I already implemented Descendant for the cart page because you don't need to see me type this a third time, but it's exactly the same model there. Perfect. So let's jump back to the slides. Thank you. Great. So what does that get us? Então a gente viu ele apresentou especificamente, né? O Scoped Model é uma forma de você criar listeners em toda a aplicação e passar dados entre elas. Mas, vamos ver, continuando aqui. Accessing state. We can access state arbitrarily down the tree without having to mess with our intermediate widgets. Perfect. We have a reasonably elegant means of notifying our widgets now by our descendants observing for state change and then rebuilding when that state changes. Now, minimal rebuild, I'm going to give a thumbs down, and that's because I had to be reminded by Philip, because I constantly forgot every time we rehearsed this to do this, that we had to not rebuild that part. There's a cognitive load at that point for the developers. You need to work out, should this rebuild, shouldn't this rebuild, what's going to happen, and when you evolve your app, you have this additional level of... Tem que usar assim. needing to worry about this.
So I don't think this is great, and I think we probably need to come up with a better solution to that. Funnily enough, we're now going to look at Flutter support for streams, how streams can be built to fit in with Flutter's UI reactive model, and how they can solve this very problem. Então é o seguinte, agora é a parte importante, tá? Aquilo lá são formas de fazer um fluxo manual, tá? É o que daria para fazer. Então ele vai mostrar agora como Flutter foram implementados controles realmente bons de set state, de gerenciamento de estados do Flutter, né? Claro que a gente viu até agora é tipo gambiarras possíveis. Não façam desse jeito, tá? Que ele mostrou. Inclusive, até o Scope Model é uma possibilidade para aplicações pontuais, muito simples, mas vamos ver como é feito isso de verdade, tá? Thank you. So let's talk about streams. If you're more familiar with the term observables, they are very closely related. Tá, então ele está falando sobre streams, tá? O observables, perfeito? Legal? Streams, a tradução em português seria fluxos, tá? E observables seria coisas observáveis, né? Observadores. And for the purposes of our talk, they are basically interchangeable. So if you think about application development, streams are everywhere. Every user input is a stream of asynchronous events. Every interaction with the underlying system is a stream of asynchronous events. Every interaction, obviously, with the outside world through network is a stream of asynchronous events. Tá, então tudo no seu software é um fluxo, tá? Tanto você receber um JSON é um fluxo, você digitar alguma coisa é um fluxo, você atualizar uma coisa é um fluxo, tá? And crucially, if you think about it, all your updates to the UI is a stream of asynchronous events. So people... Então, tudo que você vai atualizar na sua tela, né, na verdade, é tudo vindo de coisas assíncronas. E você não tem noção de quando vem, né? Se o cara vai sair da tela, voltar na tela, então é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Who are familiar with ReactiveX and reactive programming in general, probably know. Então ele fala bastante sobre programação reativa, tá? Que é esse conceito novo. Se você não veio do React, você tem que aprender. É exatamente o que a gente está fazendo, né? Colocando cada vez mais isso. I'm going with this. But suffice to say, it makes sense to think about UI programming as managing stream of asynchronous events. Então, grande ponto da programação é gerenciando fluxos de eventos assíncronos. Essa que é a grande ponto da programação, tá? É o dia a dia da programação, gerenciar esses fluxos de eventos assíncronos. The good news is Dart has a really good support for streams. It has had that. Então o Dart tem suporte para streams. For a long time. Dart streams have all the usual bells and whistles that you would expect, like stream transforming, mapping, folding, and so on. And Dart even has language level support for streams, like asynchronous generators, the yield keyword. Aqui ele está comentando o async, né? O async do Dart. A gente já viu, tem um vídeo falando sobre Dart, tem quase tudo de Dart, né? Já na sequência. Isso a gente já viu bastante, né? Wait for. So we have this concept of streams in Dart, and it is used throughout the Dart ecosystem. And then we have this, this concept of reactive extensions and reactive programming. On top of that, there is a package called RxDart, which builds the reactive extensions on top of the inherent streams in Dart. So this is really great. How that fits into Flutter? Well, Flutter has this widget called Stream Builder, which is exactly what you'd think. Então, como trazer o stream do Dart, né, para o Flutter, né? Como isso vai se encaixar? É através desse Stream Builder, tá? Perfeito? Ele já deu esse exemplo aí. It is a widget that takes a stream as an input and a builder method that will rebuild every time there's a new value of the stream. So anytime you have a stream, like when you're subscribing to a Firebase database, you can just use Stream Builder to rebuild your UI. So that is already pretty cool. But wouldn't it be even more awesome if we had some kind of architectural pattern to build our apps? So imagine that you have a big app and it has some widgets that take user input. Então imagina uma aplicação grande, tá? Que você tem dois widgets embaixo que tem entradas de usuários, tá? Pode ser tanto alguma coisa que chegou nova, foi notificado do seu próprio
web server acontecendo e alguma coisa que o usuário está clicando ao mesmo tempo, sabe? Tipo, chegou um e-mail para a pessoa, mas você está digitando outro e-mail. Uma coisa nesse sentido. So therefore they have streams of asynchronous events coming from the user. And then you have other widgets that can be anywhere else in the widget tree that try to update whenever there's a state change. Now, you cannot just simply, link those two together. You need something in between, and we'll call that business logic for now, right? So you need to stream the events from the widgets that have buttons and inputs to the business logic. Then their magic happens, and the business logic publishes streams of data changes to widgets that are interested in it, right? And these can then rebuild. Crucially, you're publishing separate streams, so the other widget could be interested in a completely different aspect of your data, and it will just subscribe to that stream. So it won't rebuild anytime there's any change to your model. It will only rebuild when there's change to that specific aspect of the model. So let's have a closer look. We have streams as inputs, streams as out. Você está falando o seguinte, você tem um grande aplicativo com duas entradas assíncronas, né? Mas nem tudo precisa ser reconstruído quando as coisas se atualizam. Não, você vai ter uma lógica de negócios envolvido, né? Então você tem que saber isso também, que você tem que atualizar muita coisa, mas nem tudo sempre. Como é que você gerenciar esses fluxos todos no mesmo aplicativo, né? How would that look like in Dart? Well, we would have an object that has sinks of events as inputs. Sinks is the equivalent of, it is the input of a stream. You put things into it, and then you can listen to it on the other end. And then there is a stream of data as output, right? So pretty simple. Now, in our example with the shopping app, the simplest possible cart would be have a sink of product called addition, to which you would just shove your products into, and then it would have a stream of integers called item count, which would update every time the item count changes. So internally at Google, we call these business logic components. So that is block for short. Let's switch to the computer, and I'm going to implement it real quick. So this would be my computer. Yes, I have the same app. It doesn't change. It doesn't currently work, and we'll need to implement this this pattern. So I already have a card provider that uses inherited widget, so that I can access card this object from anywhere in my tree. And as you can see, I'm creating this object here, and then I'm accessing it in different parts of my app, but I'm not doing anything with it yet. Also, if you look at the object now, or the component now, it is pretty empty. It only has the underlying model. Então o que ele fez que ele criou essa classe, né? Esse model, né? Esse é um model para ele chamado um block, tá? Card block. Final card é um tipo card, tá? Não está implementado nada ainda a fazer, mas ele já tá vendo como você passar esse model para a sua aplicação, tá? I'm going to first implement the sync of products, the input, the streaming input, right? I'm going to very quickly code it up, and then I'm going to tell you what it does. So it's going to be a sync of product called addition. This is that input stream that you can access externally, and then this is backed by a stream controller called addition controller, which is stream controller is just a basic class in the stream library in Dart, the core library. So, and that helps us listen to the stream of things that are coming from outside. Now, how would you use it in your app? You would just go to the product squares, and wherever you are trying to add the streams of events, you would just say card block, the sync, and then we want to add to the sync, and in this case we want to add the products, right? Coming back, we want to also code the output, which is a stream of item count.
So again, let me just quickly do that. Item count is a stream of int, and it is backed by something something that you might know, behavior subject. Behavior subject is coming from ReactiveX, and it is a different kind of stream controller that has memory of its latest value. So whenever you listen to it, it will immediately give you the latest value. This is in contrast to normal stream controllers or streams, where when you listen to it, you will have to wait until the value changes. That could be, sometime in the future. In our case, we want to have always the latest value the moment that we listen to a stream. Now, how would we use that? Well, now we get to use the Stream Builder class. So we have the card button here. We want to listen to changes to the item count. So I'm going to wrap it with a Stream Builder of integers. It's going to listen to the item count stream. The initial data is going to be 0. And then in here, I can just access the snapshot of the data, which will always be the latest value of the item count. Right? So if we have this, now all we need to do is to merge the streams together. So that's what I'm going to do just now. So this is where Philip will make the magic happen behind the scenes, because we've got a bunch of products coming inbound, and what we need to do is we need to listen for changes on that, because we're not capturing it at the moment. We need to add those products to the cart itself. So what Philip is doing now, he's getting access to the stream, he's listening to it, and then the product will be the event coming in. Então esse ponto é uma abordagem block, tá? Ok? Que ele está usando uma outra opção, uma abordagem block. And then is add that product to the cart. Great. So now we have state managed. The other thing we need to do is make sure that item count is always updated when products are added. And all we need to do there is do what we did in the opposite direction, is to add the item count to the item count stream, and we're done? Yep, we're done. All right, okay. Back to the slides, please. So, as you could see, we were able to implement this business logic component pretty quickly. It is a little more complicated, but it gives you a lot of cool stuff. First of all, it is really just streams in, streams out. Whatever happens in the component, you don't care about as a Flutter UI. Then we could add more things to this block, right? So we could add a stream of total cost. So whenever the cost of the card changes, you probably want to update your user to give it that. And then you have a stream of list of card items, which is the items that you want to always update whenever you add something to the card or remove from it, right? So that is cool, and again, these are different aspects of our model that we want to show. Now, I have a problem with one part of this, and that is this part. We're streaming the total cost as integers, which makes sense internally in the component. It is, a numerical value after all, but what it leads to is code in your views like this. You have to somehow convert or format the numerical value to some kind of string, right? Which is, if you think about it, this is business logic. This shouldn't be in views. So you can go back. Tá dando exemplo, ó, quando você trabalha com uma modelagem dessa, né? Muitas vezes você tem algumas coisas que quer mostrar na view, tipo, diferente. Ele não quer mostrar aquele valor, né? Ele quer mostrar um valor bonitinho. Só que na view ele começa a ter que fazer alguns ajustes demais na view, né? Ele falou, poxa, dividir por 100, arredondar, colocar $1 na frente, não é muito questão da view, né? Seria mais então um model responder isso. Então vamos ver, ele está comentando, né, nesse caso do block, né? Usando back to your card block, and you can just change this to a stream of string that is already formatted. So whenever you want to show então ele mudou de um caso de um float, um int ali, né? Para um tipo de stream, de string, né? Então, a partir desse momento, para poder já mostrar dólar, 1,0 USD, por exemplo.
cast, you just stream the formatted one, and so you just reuse that same business logic that is inside the component now. That gives you another very cool thing, and that is that if you add a new sink or new input to the model, to the component, for example, sync of locale. So users now can change anywhere in your app. They can change from US shop to EU shop. Now you can pipe this change as a stream to the total cost. And so internally in the block, you will update the total cost string, even though maybe the numerical value is still the same. And that means that anywhere in the app that the user changes this, you don't need to think about it as a developer. It will always update anywhere else the total cost. This would be a real pain to implement any other way. So we have this nice flow of data and events. We have widgets that are only listening to what they need to know. And we're using good old stream builders to make that work. So let's take a look at. Então ele falou o seguinte, ó, é um modo de fazer também, você usando uma arquitetura mais block, tá? Também é possível, ele mostrou como fazer, só que você viu bagunça que já tá ali o negócio, né? Vamos ver o que ele vai falar agora. What we have now. Accessing state, in Philip's example, was solved by using the inherited widget pattern to pass access to the block down the tree. We now have very fine updating on change because we have different aspects of our data being represented by different streams, and those widgets subscribing to those streams will only rebuild when those aspects of data changes. And finally, we now have the converse. We have mutating state by pumping data or requests to mutate state into our business logic, where we're observing for change, and then we can update it there. So there's this nice pattern of pushing data in via streams and then updating via streams, which we think is very elegant. So this is great, but you all have options. Set state works fine if you have a very shallow tree and your app is fairly simple. Scope model is a fantastic way for a model which is relatively straightforward to be passed up and down and change on a tree of arbitrary depth. For those of you who like the Redux pattern, there is an excellent Redux implementation built by the community, the Redux package for Dart and Flutter Redux for Flutter, which will give you that pattern, and you can use that as well. But if there's one thing that we'd like you to take away from this. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, mostrou três modos, né? Redux, Set State, ali. Os três modos, ele falou o seguinte, mostramos três modos de fazer. O Set State é muito raso, né? Você vai passar pouca coisa ali. Você tem o Scope do Model, que você pode amarrar o model inteiro na sua aplicação. E você vai ter o Redux, que ele deu esse exemplo com o card block ali. Então agora ele vai entrar na próxima fase que ele gostaria de dizer. Vamos lá. It's that Flutter's widgets, in combination with streams, gives you a very reactive way to not. Então, reactive, né? Quando você fala em reactive, o que é? É o Flutter, os widgets do Flutter, né? E ao mesmo tempo tem a linguagem Dart, né? Dart, os widgets do Flutter, mais streams, né? E que são essas formas que ele mostrou ali, é igual ao reactive, tá? Not only handle your UI, but handle the flow of data through your app and handle the updating of your UI when that data changes. So we highly recommend you go and check out Dart Streams and the RX Dart package as an option for building state in your apps. We'd love to hear from you. Please go to the site and give us some feedback. All of the code you've seen today is in Philip's GitHub account. I did some pull requests, honestly. He didn't write everything. And not only do we show you the code we showed, but we have a Redux implementation and a couple of others there as well for you to check out. I want to give a shout out to the cookbook that us in the community have been working on. There's some wonderful patterns in there, from everything from widget creation to network to JSON. It's a great place to go. And there were two other talks that have happened prior to this. Fortunately, we have a time machine called YouTube, so you can go back in time, and if you want to learn about building beautiful UIs or building apps end-to-end, I would recommend you check those out. Those are good talks. And I would like to say thank you for your time. Thank you. Legal, hein? Legal.
Bom, é isso. A gente viu aqui, ele deu 3 modos, né? Escopos de set state aí. Foi importante a gente ver, eu queria ver com vocês mesmo, tá? Muito obrigado. Então vamos lá, aqui o resumo de tudo quando você trabalha os widgets do Flutter mais os streams, né, que é essa forma de passar os dados entre uma aplicação, é o Reactive, tá? Você que é novo aí, ó, botão inscreva-se, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada se o sininho tá marcado com 2 tracinhos, deixa seu like. E o resumo de tudo é o seguinte: existem alguns tipos de modelagem para passar esses dados em toda aplicação, né? E ali ainda estão fazendo, nessa época ainda, os engenheiros estão fazendo alguns experimentos, algumas formas para modelagem, qual é a melhor forma, ainda não está sendo resolvido isso. Tem algumas possibilidades, mas nenhuma delas aí, dessas 3, tem várias formas de implementar. Tanto a primeira que a gente viu, o set state, né, que ele deu exemplo do que não fazer, global nunca, né? O set state é uma forma de você jogar, mas também não indicou. Deu esse exemplo de você trazer esse model, né? O model está disponível ali e fazer todos esses listeners e observers ali. É informação nova, então eu queria fazer esse react junto com vocês. Não tinha assistido ainda, estou assistindo com vocês, pra gente ir pensando, que eu tô agora gastando bastante tempo nisso, né? Qual a melhor modelagem em Flutter pra você, né? E pra mim, e pra todo mundo aqui. Então fique ligado, deixa nos comentários qual você tá usando, qual você gosta mais, porque é importante que eu quero evoluir essa parte, tá? A ideia é depois que a gente definir essa modelagem, a gente começa a fazer alguns aplicativos, vou pegar bastante exemplos diferentes pra gente evoluir bastante nessa parte. Obrigado, até o próximo vídeo, tchau!